Visão beatífica. Então, antes de continuar hoje à noite, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por esse estudo, Senhor, nós te louvamos por essa doutrina maravilhosa da Tua Palavra. Eu oro que o Senhor nos ajuda a viver essas realidades, Senhor, que podemos viver com essa esperança sempre em nosso coração, sabendo que um dia nós vamos ver a face de Deus, vamos contemplar a Tua beleza, Senhor, e vamos participar da alegria da Trindade. Senhor, nós te louvamos por essas verdades gloriosas. Eu oro que o Senhor traz essas verdades para os nossos corações, que pode ser algo que nos sustenta aqui nessa jornada, nessa peregrinação. Senhor, te louvo por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, então nós estamos vendo a visão beatífica e os meios de graça. Então é importante lembrar que agora, nesse momento, nós estamos caminhando, nós estamos peregrinando para a eternidade. Então Deus deu para nós a igreja local. E a igreja local é o meio pelo qual nós podemos ser sustentados nessa jornada, nessa peregrinação, até nós chegamos na eternidade. Nós focamos aqui sobre os meios de graça: oração, leitura bíblica, pregação da palavra de Deus, a ceia do Senhor, que nós vamos falar hoje à noite, comunhão com os irmãos. Todas essas coisas são preparativos para a visão beatífica. Atos 2:42 diz: os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje à noite nós vamos estudar sobre essa parte que é as ordenanças da igreja, batismo e a ceia do Senhor. E como essas coisas, realmente com essa visão, esse foco na visão beatífica, é uma coisa que ajuda a orientar os nossos desejos para esse momento glorioso. Mas antes disso, eu quero mostrar uma citação aqui muito interessante. Tem um pregador batista do século 17, então quase 400 anos agora, chamado Benjamin Keach. Benjamin Keach era um dos teólogos principais do movimento batista, nos primeiros décadas realmente desse movimento. Realmente era um homem muito usado por Deus. E ele escreveu um livro bem pequeno chamado A Glória de uma Igreja Verdadeira. Esse livro, na verdade, é sobre disciplina da igreja, como a igreja, a congregação, deve cuidar para proteger a pureza da igreja, a glória de uma igreja verdadeira. Mas antes de entrar nessa parte, ele começa definindo o que é a igreja de Cristo. Ele vai definir o que é uma igreja local. Agora, essa definição é um pouco grande, extenso, mas a gente vai ver por partes, ok? Aqui é a definição dele, né? Só para vocês saberem, isso era uma coisa bem comum nessa época, especialmente dos puritanos e todos. Eles não sabiam fazer uma coisa curta, né? Uma definição deles era bem completa, isso aqui é só uma parte, ok? Então, só para vocês terem ideia. Então, o que é uma igreja? Uma igreja local. Uma igreja de Cristo, segundo a instituição do Evangelho, é uma congregação de cristãos piedosos que, como assembleia estabelecida e havendo primeiramente sido batizado após profissão de sua fé, ok? Vamos pausar aqui. É uma coisa muito importante. Ele está enfatizando, né, que é uma igreja batista, né? É um grupo de crentes, né? Ele está indo contra a ideia de pedobatismo, batismo de bebês, né? São pessoas que conseguem professar, conseguem falar, confessar a fé e depois disso eles são batizados e ajuntados ao corpo. Aí continua aqui. Por acordo e consentimento mútuos, se entregam ao Senhor e uns aos outros, segundo a vontade de Deus. Ok? Isso é muito importante.
quando alguém vem participar de uma igreja batista, a pessoa se coloca debaixo da autoridade da congregação. Okay? Não é só o pastor, não é só certas pessoas, está se colocando debaixo da congregação como todo. Nesse jeito, nós estamos nos submetendo para a igreja local e também para Deus. Continuando, se reúne ordinariamente todo domingo e os outros cultos também, em um só lugar para o culto público e adoração a Deus, entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados de acordo com a instituição de Cristo. Ok? Então, olhando para isso, isso realmente bate muito com a nossa prática hoje em dia, como batistas. Nós seguimos muito bem nessa linhagem. Realmente tem muita ligação orgânica entre nós e eles do século XVII. Mas talvez tenha uma palavra aí que talvez soa um pouco estranho, que é um pouco diferente, que você fala assim, olha, isso não parece muito batista. Qual palavra que é? Sacramentos! Né? Que é isso? Está fazendo essa definição de uma igreja batista. Ok? Então, isso é importante para a gente saber. A ideia de um sacramento que nós vamos estudar hoje à noite, nós vamos falar sobre as ordenanças e vou também usar a linguagem de sacramentos da igreja. E nós vamos definir esses termos de como é geralmente usados. Isso é uma coisa muito importante. Se você estudar a história dos batistas, também indo para os reformadores, na tradição cristã como geral, a ideia de sacramento é uma coisa bem comum, ok? Então não pertence a uma denominação só, é uma coisa que é realmente bem comum. Então é importante, como então nós definimos essa ideia? Primeiro, o que é a diferença entre uma ordenança e um sacramento? Primeiro, ordenança enfatiza a origem de uma prática na igreja local. Algo que originou com a ordenança do Senhor Jesus Cristo. É direcionado no passado. É uma coisa que os batistas vão enfatizar bastante, que nós fazemos as coisas que nós fazemos em obediência à ordem de Cristo. Isso é uma coisa bem batista. Nós pegamos firme nisso. É uma ordenança, porque Cristo ordenou. É focado no passado, o que Cristo mandou a gente fazer. A ideia de um sacramento enfatiza a realidade presente da ordenança do Senhor como um meio de graça através do qual o Senhor abençoa a sua igreja. Ok? Então, isso ajuda a gente a entender um pouco. A ideia de ordenança está focado onde? No passado. A ideia de sacramento enfatiza o quê? O presente, o agora. O que Deus está fazendo aqui agora, através da ceia do Senhor, através do batismo. Então, esses termos estão falando das mesmas coisas. Se você continua aquele livro do Benjamin Keach, A Glória da Igreja Verdadeira, você vê que ele usa esses termos ordenança e sacramento de um jeito sinônimo. Ele está falando da mesma coisa, mas essas definições enfatizam coisas um pouquinho diferentes sobre essa mesma coisa. Então, por que eu estou falando isso? Não é para a gente ter medo desse termo. A gente não precisa ceder para a Igreja de Roma ou nada assim. A gente pode utilizar entendendo o que significa de uma forma correta e histórica. Então, esses dois sacramentos, ordenanças, que nós participamos na Igreja Batista, batismo e a ceia do Senhor, são usados pelo Senhor para nos direcionar para a visão beatífica. Então, essas são coisas realmente que vão ajudar o nosso foco. Então, quando nós estamos estudando sobre essas coisas, talvez lembre sobre isso, na próxima vez que temos um batismo aqui na igreja.
É muito bom o batismo. Quando nós vemos alguém ser batizado, nós lembramos nosso próprio batismo. A obra de Deus, né, que é tudo simbolizado, né, no batismo, que Deus fez em nosso coração. Então vamos começar a falar um pouco de batismo. Então eu quero que vocês abrem comigo para Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos começar em versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não podem haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok, agora vamos entrar um pouco nesse texto e ver o que está acontecendo aqui. Aqui está falando nossa salvação primeiro. Todos nós somos filhos de Deus, a adoção, mediante a fé. Então não é linhagem, não é descendência, não importa quem é seus pais, é pela fé. Fé em Cristo Jesus. Assim nós tornamos membros da família de Deus. Aqui em versículo 27 enfatiza a ideia de batismo, porque todos vocês foram batizados em Cristo. De Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu grego. Aí ele vai continuar e fala assim, por causa dessa realidade que nós somos salvos pela fé, nós somos batizados, nós declaramos fé em Cristo, né? Através do batismo. Por causa dessa realidade, não há distinção, não há hierarquia. Não há certas pessoas, certos crentes mais perto de Deus e outros mais longe. Não há escravo, liberto, judeu, grego, homem, mulher, são todos uns perante Deus. Então, versículo 29. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. Olha que interessante, né? Especialmente considerando nosso estudo sobre Abraão nessas últimas semanas, né? Herdeiros segundo a promessa. Então talvez você pergunta, né? Quais promessas são esses? Então só colocar aqui, né? Somos batizados, né? Pela fé, somos feitos membros do corpo de Cristo, somos descendentes espirituais de Abraão. Agora, eu quero que vocês abrem comigo para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Adão aguardava a cidade, que tem fundamentos, de qual Deus é o arquiteto e construtor. Meus amigos, aqui é um texto muito interessante. Aqui a gente vê a promessa de Deus de dar a terra prometida, e isso é verdade. Os descendentes literais de Abraão vão habitar na terra prometida quando Cristo voltar e estar reinando aqui no mundo. Mas aqui, versículo 10 mostra como Abraão tinha uma visão até mais longa disso. O que ele estava procurando era a cidade eterna, a nova Jerusalém, novos céus
e nova terra. Por isso, nós participamos dessa promessa através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Todas as famílias do mundo vão ser abençoados. E nós também somos participantes dessa expectativa por essa cidade eterna, a Nova Jerusalém. Eu achei muito legal o jeito que o autor do livro, que estou usando como base desse estudo, Samuel Parkinson, ele escreveu aqui no livro Contemplar a Deus. Ele diz: quando a igreja local batiza um novo crente, está dizendo com a autoridade do próprio Deus: você virá conosco para a terra prometida dos céus. Agora você cruzou o Rio Jordão, marchando em direção à Nova Jerusalém. A prática do batismo deve, portanto, estar orientado para a esperança futura da visão beatífica. Ou seja, o que acontece com uma pessoa quando ela é batizada? É o jeito da igreja local confirmar essa obra salvífica na vida da pessoa. E a igreja local confirmando isso, está falando exatamente o que está escrito aqui: você está vindo junto com a gente. Juntos vamos caminhar, peregrinar para a eternidade. Então até batismo, quando você pensa dessa maneira, tem esse foco na nossa esperança futura, na visão beatífica. Agora vamos meditar um pouco na ceia do Senhor. E talvez a conexão com a ceia e escatologia, esses eventos futuros, são um pouco mais explícito. De fato, nós fazemos explícito cada vez que nós partimos, né? Nós participamos da ceia do Senhor. Mas todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, estamos participando de uma experiência antecipada de um evento escatológico, a ceia das bodas do Cordeiro. Abre comigo para Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, começando em versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que é isso? O que é esse evento? Esse evento é uma festa de casamento. A união de Cristo com a sua igreja. Isso é uma coisa um pouco misteriosa, nós não sabemos exatamente como que vai ser, o que isso significa na sua totalidade. Mas realmente vai ser uma coisa maravilhosa. Cristo, quando ele estava aqui na terra, falou de uma festa um dia, que nós vamos sentar com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Já pensou? Um dia nós vamos compartilhar a eternidade com esses homens e mulheres de fé que nós encontramos na palavra de Deus. Também, no fim do texto sobre a ceia do Senhor, 2 Coríntios 11, termina como? Até que Ele venha. Nós fazemos isso todas as vezes, até que Ele venha. A ceia do Senhor nos aponta para esse evento.
Então a ceia é como se fosse esse preparação, essa antecipação, uma degustação de como vai ser essa festa, essa ceia das bodas do Cordeiro. Então realmente é uma coisa maravilhosa, uma coisa que direciona o nosso foco para o futuro. Por isso, a ceia tem essa função de fazer-nos considerar as nossas vidas. De considerar, será que nós estamos prontos para a volta de Cristo? Realmente nós estamos vivendo debaixo da senhoria de Cristo? A minha vida reflete isso, a sua vida reflete isso. A ceia tem essa função de, cada vez que nós participamos, nós reconsideramos nosso relacionamento com Jesus Cristo. Aqui de novo, no livro Contemplar a Deus, o texto diz: não se trata dos meios ordinários de graça serem meras respostas terrenas às realidades celestiais, mas sim janelas terrenas para as realidades celestiais. Céu e a terra se encontram para aqueles que estão em Cristo, aqui, na proclamação da palavra, na administração da água e na consumação do pão e do vinho. Pela fé, e nunca sem ela, a palavra e o sacramento são verdadeiros lugares de encontro para a comunhão com a Trindade. E, portanto, promessas do verdadeiro lugar de encontro para a nossa comunhão com a Trindade no céu, onde comungaremos plenamente na visão beatífica. Então, o ponto de tudo isso é que nós devemos utilizar esses meios de graça dessa forma. Nós devemos chegar para a pregação da palavra de Deus, buscando, procurando Cristo. Nós devemos chegar para a mesa da ceia do Senhor, buscando e procurando Cristo. Que isso seja uma coisa que é a prática nossa enquanto nossa peregrinação. Para concluir, nós vamos falar um pouco sobre uma teologia de peregrinação. Nós estamos caminhando para a eternidade. E por isso, nós podemos ser realistas sobre os desafios da vida cristã. É um dos erros, das dificuldades da igreja hoje em dia, na igreja evangélica em geral. É o jeito que alguns pastores passam a ideia de bênção e uma vida fácil. Gente, aqui, nesse mundo, não é fácil. Nós estamos caminhando para a glória, nós não chegamos lá ainda. Então podemos ser honestos, podemos ser realistas sobre os desafios da vida cristã. E por isso devemos entender a importância da igreja local em nossa jornada. Um dos maiores perigos do cristianismo moderno é o individualismo. Eu vivo uma vida solto, só eu. Pessoas falam assim, eu sou a igreja. Eu em casa sozinho, assistindo uma pregação, é a igreja. A gente não é. Você não está participando dos meios pelo qual Deus deu para você estar firme na fé, estar fortalecido. Não pode viver uma vida individualista dessa maneira. Você precisa da igreja local. Nós precisamos um dos outros. Então, nós precisamos manter em nossa mente essas duas coisas. A teologia de peregrinação e uma teologia escatológica. Nossa teologia de peregrinação realmente está focado no futuro. Uma teologia escatológica. Aqui, essa visão, quando algumas pessoas falam de escatologia, talvez tenha um perigo que eles podem entrar,
eles focam demais em detalhes secundários. Talvez você já encontrou alguém assim, né? Alguém que estuda a Bíblia e depois lê o jornal para tentar descobrir quando é o próximo evento escatológico que vai chegar, né? Quando que Cristo vai voltar, quem é o anticristo. Eu acho que todos nós já conhecemos alguém assim, né? Gente, isso não é a visão escatológica, né? Não é isso. Cristo falou que ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Você não sabe. E não está no jornal escondido em algum lugar, né? O que nós devemos focar, então, é essas promessas que Cristo nos fez acerca do futuro. Primeiro, ele vai voltar. Um dia, Cristo vai voltar aqui nesse mundo. Ele vai consumir o reino. O reino aqui no mundo vai ser completo, vai ser visto em toda a sua glória. Cristo vai reinar aqui nessa terra. Depois disso, depois do milênio, vai ter novos céus e nova terra. E para cumprir tudo isso, esse ápice da nossa visão escatológica é a visão beatífica. Isso que nós buscamos, isso que nós procuramos. Isso que é o meio de estabilidade em nossa jornada. Nós sabemos que não é tudo sobre aqui ou agora, nós não estamos presos no nosso momento passageiro, nós focamos na cidade eterna, no Deus imutável, onde nós veremos a sua face e deleitamos na glória e alegria da Trindade. Isso é nossa esperança. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos que o Senhor não nos deixou aqui sem esperança, que o Senhor não nos deixou aqui sem saber o que vai acontecer, não deixou a gente em um estado de preocupação, mas que nós podemos confiar nas tuas promessas. Sabemos que o Senhor vai voltar, o reino vai ser consumado. Nós vamos participar do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e nós vamos participar dessa visão beatífica. Ó Senhor, eu oro que enquanto nós estamos em peregrinação, que nós fazemos isso utilizando os meios que o Senhor nos deu para nós estarmos firmes na Tua palavra, Senhor. Estar firmes na pessoa e obra de Jesus Cristo. Que olhamos para a Tua palavra como nosso guia. Que utilizamos os sacramentos como meios de graça. Que nós sejamos focados, Senhor, nessa obra que o Senhor vai cumprir no futuro. Senhor, nós te louvamos por essas grandes realidades, Senhor, em nome de Jesus. Amém.